Europa. Situação da Europa resumida em uma figura. Alemanha fazendo lockdown, fechando. Áustria fazendo lockdown e fechando. Leste europeu sem oxigênio em hospital. Sabe o que é oxigênio faltar em Moscou, que é o país, na Rússia, que é o país que desenvolveu a primeira vacina, que começou a vacinar a população primeiro com a Sputnik, e está faltando oxigênio, porque menos de um terço do país se vacinou? Isso é o que está acontecendo na Europa. Então, para resumir o que está acontecendo na Europa, peguei esse gráfico aqui do Centro Europeu de Controle de Doenças, é o ECDC, onde eles agrupam os países por índice de vacinação e mortes por Covid nas últimas 2 semanas. Esse gráfico aqui é do começo da semana, então mortes por Covid ao longo de novembro, vamos colocar assim, até o dia 20 mais ou menos. Aqui são os países que mais vacinaram: Portugal, Dinamarca, Espanha, Itália, Holanda, ou Países Baixos, não é Holanda, né? NL vai por Holanda. AT eu não lembro quem é. Alemanha, Áustria, Alemanha, Hungria, Látvia, HR, não lembro. Romênia e Bulgária. Isso aqui é o que está acontecendo. Ó, países que mais vacinaram, como Portugal, Dinamarca e Espanha. 90% da população vacinada em Portugal, parabéns. Quase 90% na Dinamarca, Espanha chegando em 85%, 90%, e mortes por Covid todas lá embaixo. Por quê? Porque as vacinas salvam vidas. Enquanto os países que estão com uma vacinação intermediária e entre 50% e 70% estão numa situação apertada. A Áustria está fazendo lockdown, começaram falando que seria um lockdown só de não vacinados, para forçar as pessoas a se vacinarem, porque não tem como conferir se todo mundo está na rua vacinou mesmo, e agora vão fazer lockdown geral, graças aos não vacinados. A Alemanha está numa situação feia. A Alemanha passou o ano de 2020 inteiro recebendo pacientes dos países ao redor, porque controlaram bem o vírus com teste, rastreamento, fechamento e por aí vai. Perderam a situação, perderam o controle agora, apesar de ter um bom índice de vacinação que ainda tem que subir. Vão ter que fazer o quê? Fechamento também. E estão mandando pacientes para fora. Tem algumas regiões da Alemanha, como a gente falou, xadrez verbal, onde está faltando leito já. E aí o leste europeu numa situação muito pior. Tem lugares lá que não chegaram a metade da população completamente vacinada e que estão cheios de mortes por Covid recentemente. Esse é o resumo da situação na Europa agora. Mesmo com vacinas, não tá tudo bem enquanto todo mundo não se vacinar. E mesmo com todo mundo se vacinando, ainda existe um risco. Muito menor, mas existe um risco. Portugal, por exemplo, está entrando em situação de emergência. Apesar de estar numa situação boa. Tá? É emergência para eles. Perto do que está rolando no leste europeu, céu azul. Mas mesmo assim, mesmo com 90% da população vacinada, estão tomando cuidado e estão preocupados com o aumento de ocupação de leito por aí vai. Porque, como eu disse, 10 vezes menos chances de você pegar Covid, ter uma Covid grave e ter uma hospitalização, ainda são chances altas para quem tem um grande risco, como os idosos. Então a vacina reduz muito o risco de Covid grave, reduz muito a hospitalização, reduz muito as mortes, mas não garante que isso acaba. E num momento de grande aperto, com muita circulação do vírus, ainda pode ser necessário ter fechamento e ter que segurar mais a situação. É o que a gente está vendo no continente europeu, é o que está acontecendo nos Estados Unidos. A Nova York já declarou a situação de emergência, agora eles estão se preparando para ter uma 5ª onda ainda durante o fim do ano, pensando no dia de ação de graças e nas pessoas se juntando para ação de graças, Natal e Ano Novo, porque a aglomeração faz o vírus circular. Não chegaram em mais de 2/3 da população completamente imunizada. Isso não é suficiente para barrar a Delta, a gente nem sabe o que vai ser a Omicron nesse meio, e a situação sai de controle. Então, para você que está mirando no carnaval ano que vem, que está pensando como é que vão ser as festas aqui, por aí vai, saiba que a gente ainda tem muito chão até lá e depende muito do índice de vacinação que a gente vai ter até chegar nesse ponto para a situação estar mais ou menos segura. E eu não estou dizendo que ela vai ser segura não, tá? Não tão cedo, como vocês podem ver o que está acontecendo no mundo. Então, chegamos numa situação de 7-2, em que a Alemanha agora passa notícias de como o Brasil está tranquilo porque a gente se vacinou bastante aqui para incentivar os alemães a se vacinarem. Vê se tem cabimento a essa altura em 2021, alemães com inveja da vacinação aqui no Brasil e da nossa situação relativamente sob controle, apesar da grande campanha anti-vacina que a gente teve aqui no país, promovido por autoridades, e apesar da falta de campanha pró-vacinação do Ministério da Saúde, que enrolou demais para comprar essas vacinas que já podiam estar salvando a vida aqui, né? A gente chegou nesse ponto.
Então, lembrem, quanto mais gente tomar vacina agora, melhor a gente vai estar no ano que vem, mais perto a gente chega de ter um carnaval. E eu não estou dizendo que é um carnaval seguro, mas depende dessa vacinação até aqui. Então fica esse aviso, é isso que está acontecendo no continente europeu. Entrar em mais detalhes de cada país, fique à vontade para procurar Xadrez Verbal, podcast que eu participo com o Felipe Figueiredo e com o Matias Pinto, que a gente sempre fala do que está acontecendo no mundo. Essa última sexta não teve episódio, mas sexta que vem vai ter, a gente está fazendo toda semana agora, discutindo essas coisas. Mas o resumo da ópera é esse. Onde tem mais vacina, a situação está melhor. Onde não tem vacina ou tem pouca vacina, a situação está em índices terríveis, com leito faltando, com oxigênio faltando, como se a gente ainda tivesse no final de 2020. O vírus está aí, ele circula e a gente tem que estar protegido.